Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada. Eu sou Davi Freitas, eu sou aluno de Engenharia Ambiental 2020.2 e aqui eu vou mostrar um pouco da minha didática para vocês. E o assunto que eu escolhi de Geometria Analítica e Álgebra Linear foi o assunto de vetores. Então vamos começar. Primeiramente eu quero abordar para vocês a questão: o que são vetores? Eles são segmentos de retas que possuem módulo, sentido e direção. Mas Davi, o que é uma direção de um vetor? Vê só, a direção é uma reta que compõe um vetor. É uma reta imaginária. E que esse vetor ele está dentro daquela reta. Por quê? Esse vetor ele foram dois pontos dessa reta. E que esses dois pontos foram realçados, ou seja, com uma reta e com uma seta no final deles. Tanto para um ponto, tanto para outro. Aí quem escolhe é a pessoa que for fazer o vetor, mas aqui nesse caso está no ponto que está mais para a direita e que isso se caracteriza um vetor. E essa seta, Davi, o que significa? Bom, significa o sentido desse vetor. Para onde ele aponta, beleza? Qual o sentido dele? Se ele é para frente, para trás, para cima, para baixo, é o sentido. E o módulo é o comprimento desse vetor. O tamanho que ele tem, a gente descreve pelo módulo. Beleza? Então, para que servem os vetores? Eles servem na aplicação na física e na matemática. Eu estou falando dessas duas áreas porque eu tenho mais uma intimidade com ela. Eu conheço mais elas, então eu tenho uma propriedade melhor para falar. Mas eles são aplicados em várias áreas. E na física, ele é aplicado como em várias áreas, como se fosse em questão de movimento, velocidade e aceleração, e também principalmente na força. Já aqui a gente tem um desenho de um vetor verde que ele descreve a força, para qual direção e qual sentido essa força aponta. Essa força é de 50 newtons, então serve muito também para descrever para onde a força está sendo aplicada. Já na matemática ele é muito aplicado também no plano cartesiano, onde eu posso descrever coordenadas como se fosse um vetor. Como, Davi? Se liga na revisão. Eu posso pegar um ponto de origem, que é o ponto 0, 0, e pegar um ponto chamado AB, que é das coordenadas A e da coordenada B. E eu posso traçar um vetor até essa coordenada. E esse vetor ele vai ser representado por essas coordenadas, beleza? Seguindo mais um pouco, a gente tem as anotações. O vetor ele é representado por essa setinha em cima de uma letra. Um exemplo, a gente tem o vetor Azinho, o vetor Dzinho, o vetor AB e o vetor CD. E o módulo dele, que representa seu comprimento, ele é dado por duas barras, o número entre duas barras, a letra entre duas barras. E por que deve representar dessa forma? Vamos lá, o módulo, olha outra revisão, o módulo, ele representa matematicamente distância. Como assim, Davi, distância? Vê só, se eu tenho o número 3 e eu pegar o módulo de 3, é a distância do 0 até o 3. A distância do 0 até o 3, eu tenho três números. Eu tenho 1, 2 e o 3, o próprio 3. Então, ele representa a distância. A mesma coisa também é para o menos 3. Se eu tenho o módulo de menos 3, vai ser a distância do 0 até o menos 3. Ou seja, eu tenho o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Então, eu tenho três casas aí. Eu tenho a casa do menos 1, do menos 2 e a do menos 3. Por isso que o módulo de número negativo sempre será positivo. A mesma coisa também que positivo, porque positivo vira positivo do mesmo jeito. Então, o módulo ele descreve distância, beleza? Por isso que ele é utilizado para descrever vetores. E podem ver que eles são escritos como o Azinho entre duas barrinhas, o Dzinho entre duas barrinhas, o AB também e por último o CD. Já eles são representados numericamente por coordenadas, seja por 1, 2, 3, até mesmo 4. Como vocês podem ver, o vetor Azinho é por duas coordenadas, 1 e 2, o Dzinho por 3, 2, 3 e 4, o AB por 3 também, 3, 6 e 9, o CD por 2, 2 e 5, o Bzinho por 1, o Ezinho por 4 e o Vzinho por 4 coordenadas, beleza? Prosseguindo aqui, a gente tem propriedade.
Essas propriedades, elas dizem que se o vetor é paralelo ou não é paralelo. Um vetor paralelo, ele vai ter o ângulo da sua direção igual ao outro. Como assim, Davi? Vocês se lembram, olha outra revisão. Vocês se lembram que a direção é uma reta imaginária? Se eu tenho dois vetores e eles têm essa direção que é uma reta imaginária, essas duas retas imaginárias com o mesmo ângulo, essas retas são paralelas. Se eles têm as retas paralelas, consequentemente eles têm as direções paralelas. Então, obrigatoriamente, esses vetores eles têm que ser paralelos. E as anotações que a gente descreve isso é por o vetor, duas tracinhas, e o outro vetor. Eu tenho o vetor FG aqui na imagem. O primeiro vai ser o vetor F, dois tracinhos, o vetor G. A mesma coisa com o C e o D, o V e o T. Já os não paralelos, eles são vetores que não possuem um ângulo em comum entre as suas direções. Eles têm um ângulo totalmente diferente. Ou seja, eles têm nada em comum. A gente pode ver que a gente tem o vetor Uzinho e o vetor Vzinho. Eles são totalmente diferentes. Por eles serem totalmente diferentes, não tem nada em comum. Eles principalmente não têm a direção em comum, eles não são paralelos. Lembrem-se, para os vetores serem paralelos, eles têm que ter a direção iguais. Beleza? E a direção também deles podem ser na mesma... Eles podem ter a mesma direção, beleza? Eles podem estar escritos na mesma reta imaginária. Eu vou mostrar um exemplo aqui que vocês vão poder ver isso de uma forma mais clara. E outra coisa é que os vetores eles podem se deslocar no espaço. Eu posso pegar esse vetor Uzinho e colocar ele mais para o lado, mais para cima, mais para baixo, mais para o outro lado. Posso deslocar ele no espaço, que ele não perde nenhuma das propriedades. Ok? Agora vamos para as operações. Primeiro eu quero falar um pouco da soma. A soma entre dois vetores paralelos é simples, é só somar suas coordenadas. A gente tem o vetor V e o vetor U. A soma do vetor V mais o vetor U é simples, eu vou somar somente as suas coordenadas, já que eles são paralelos. Quem é o vetor V, Davi? 4. E o vetor U é a coordenada 5. Eu vou somar a coordenada 4 mais a coordenada 5. 4 mais 5 é 9. Ou seja, a soma dos vetores paralelos U e V é igual a 9. Como vocês podem ver na imagem, eles pertencem à mesma direção, porque eles estão na mesma reta. Beleza? Na mesma reta imaginária. E a gente pode efetuar essa soma e acaba dando nesse vetor grandão embaixo que está em lilás. Já quando eles não são paralelos, a gente tem que usar a geometria a nosso favor. Então, se eu pegar dois vetores que não são paralelos, mas eles são perpendiculares, eu posso saber que a paralela desses vetores, ou seja, como posso falar? O encontro, achei a palavra, o encontro da paralela desses vetores vai ser um ponto. E se eu puxar um vetor do ponto de origem dos dois e até esse ponto em comum entre eles, eu vou achar o vetor da soma. E esse vetor da soma é dado por esse ponto de encontro, por esse encontro das duas paralelas desses vetores, como vocês podem ver no desenho aqui embaixo, na minha direita. Então, como que eu faço, Davi? Agora, quando eles são perpendiculares, você aplica Pitágoras, ou seja, a soma deles ao quadrado é igual o primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado. Eu chamei a soma deles de W, ou seja, W ao quadrado é igual o vetor U ao quadrado mais o vetor V ao quadrado. Davi, W ao quadrado é igual a... Quem é o vetor V? É 4. 4 ao quadrado mais quem é o vetor U? 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. O vetor V ao quadrado é igual a 16 mais 9. Quando eu pego 16 somo com 9 dá 25. W ao quadrado é igual a 25. Jogo o quadrado para o outro lado em forma de raiz. W é igual a raiz quadrada de 25, que a gente sabe que é 5. W é igual a 5, ou seja, a gente sabe que o vetor da soma desses dois vetores é o vetor W, que é igual a 5, beleza? Já na subtração, deixa eu carregar o slide. Já na subtração, a gente pega o vetor A e o vetor B. Eu quero subtrair o vetor A do vetor B. Como que eu faço, Davi? É bem simples. Eu pego o vetor A mais somo menos o vetor B. Por que tem que ser feito dessa forma? Para matematicamente estar correto, beleza?
Ou seja, vou pegar o vetor A mais menos o vetor B. E quem é o vetor A, Davi? O vetor A é composto por essas duas coordenadas, 3 e 5. E o vetor B por as coordenadas 1 e 2. E como que eu faço a diferença agora? Eu subtraio primeira coordenada com primeira e segunda coordenada de segunda. 3 menos 1 e 5 menos 2. 3 menos 1 dá 2. E 5 menos 2 dá 3. Beleza? E na nossa direita a gente pode ver o desenho geométrico de como ficaria esses vetores no espaço. Vamos lá? Agora tem a multiplicação. A multiplicação, se eu pegar um vetor U e multiplicar por ele por um escalar, o que é um escalar, Davi? Olha outra revisão de física. Um escalar é qualquer número natural, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o escalar é dado por esses números, beleza? Se eu pegar 3 e multiplicar o vetor U, vou multiplicar 3 vezes as suas coordenadas. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Ou seja, 3 vezes o vetor U é as coordenadas 3 e 6, beleza? Agora, se eu pegar 4 vezes o vetor U, eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar 4 vezes as suas coordenadas. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Se a gente for ver no desenho, Davi, olha lá, 3 vezes o vetor U é esse vetor em vermelho aqui. E 4 vezes o vetor U fica como? Olha esse vetor azul aqui. Dá para enxergar? Aqui. Então, se a gente for esboçar isso, desenhar, fica esses dois vetores. 3 vezes o vermelho e 4 vezes o azul, beleza? E essa foi a aula para vocês, mostrando algumas noções básicas de vetores. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e um abraço.